Agora são exatamente 10 horas com 56 minutos. Vamos fazer a chamada dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo requerimento 873/2023, a CPI de ônibus sem qualidade. Vou fazer a chamada. Vereador Henrique Braga, presente? Presente. Vereador Wélio Moreira, presente? Presente. Vereador Braulio Lara, presente? Presente. Vereador Aloide? Presente. Vereador Sérgio Fernando? Presente. Eu, vereador Jorge Santos, também me encontro presente. Então temos quórum para dar início aos nossos trabalhos. 27ª reunião, dia 2/2/2024. Quarta sessão legislativa, 19ª legislativa, no plenário Alvécio Arante, ordem dos trabalhos. Eu vou dar inversão na pauta aqui, colegas, para que a gente possa apreciar este requerimento. É uma proposição da comissão. Estão de acordo? De acordo, né? De acordo. Então, eu item 1 da pauta é um requerimento de comissão 26/2024. Ele se encontra em turno único. Ele é vinculado ao requerimento 873/2023. É uma solicitação, é um pedido de informação. Destinatário ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noma, e o procurador-geral do município, Hércules Guerra. A finalidade desse requerimento é informar sobre as ações judiciais de cobranças de multas das concessionárias de transportes públicos de Belo Horizonte. A autoria deste requerimento é da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Eu ponho em discussão. Tá, nós vamos colocar o prazo aqui entre 5 dias úteis, correto? Porque o requerimento está sem prazo. Então, eu vou colocar em discussão, eu coloco em votação como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto o vereador Wesley Moreira. De acordo. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Sérgio Fernando. De acordo, pela aprovação. Beleza. Vereador Aloide. De acordo. Eu também, vereador Jorge Santos, estou de acordo. Então, está aprovado o requerimento de comissão 26/2024, turno único. Então, mais uma vez, bom dia a quem acabou de chegar, aqueles que estão nos acompanhando. Então, está aberto já a nossa comissão parlamentar de inquérito, né, de ônibus sem qualidade. Antes de eu passar a palavra... Alguém entrou aí, não? Antes de eu passar aqui a palavra para a relatora, alguns vereadores gostariam de falar alguma coisa. Vereador Henrique Braga. Vereador Wesley, não, né? Ok, então nós vamos... Não, tranquilo. Obrigado, hein? Então, antes de eu passar a palavra para ouvir a relatora, eu gostaria que os vereadores e aqueles que estão nos acompanhando acompanhassem um vídeo da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso é da página da Prefeitura, do prefeito Fuad Noma. Você vê a situação que vem acontecendo e só na época agora de eleição, vereador Braulio, só agora, nesse momento final da CPI, que a Prefeitura começa a fazer uma meia-boca, que é uma fiscalização para enxugar gelo. Coloca o vídeo, por favor, para quem não acompanhou, acompanhar. Isso é na presença do vereador Juliano. Ok. Obrigado a todos pela paciência. Obrigado, né? Queremos garantir para a população de Belo Horizonte um transporte coletivo de qualidade, estamos pagando por isso e exigimos, a partir de agora, que o cumprimento seja integral, sem qualquer tipo de
para a regência da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, vereador, você vê, isso aí está no site da prefeitura, né? Só agora que o prefeito vem se manifestar. Só nesse momento. E uma coisa que me intriga, eu creio que a relatora vai poder falar melhor, quem está nos acompanhando, a PBH reconhece a irregularidade de contratos de ônibus, mas pede que a justiça mantenha os acordos. É muito complicado, né? Então fica aqui essa indignação desse vereador, e essa é a situação. Vereadora, relatora Loide, você tem a palavra, por favor. Está em suas mãos. O microfone. Bom dia a todos, bom dia, vereadores, bom dia a todos que nos acompanham. Estamos chegando agora, né, na nossa última reunião e iremos apresentar o nosso relatório final. Eu peço aí a compreensão de todos vocês, que pode se estender um pouquinho, uns 40 minutos, mas acredito que o conteúdo é importante e vai chamar a atenção de todos vocês. Vou apresentar em pé, porque ele vai trazer. Ah, não tem aqui, não é bom? Quem vai passar o slide? O slide está lá. Quem está com o slide? Eu preciso ficar em pé. Eu acho melhor ficar em pé. Porque... Então, eu vou começar, né, falando até que o pessoal vai ajeitando ali o slide. Só quem vai passar vai ser você ou eu peço você, né? Este é o nosso, né, relatório final, que temos aí como presidente o senhor Jorge, o vereador Jorge, eu, vereadora Luiz de relatora, Sérgio como membro da comissão, Braulio, Henrique Braga, Wesley e o professor Juliano. Como que surgiu aí a nossa CPI? Essas empresas que fazem parte da CPI, que é a empresa BH Leste Transporte, hoje que é a Nova Vista, e também a Transoeste, elas lideravam aí o ranking de reclamações aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, inúmeras denúncias dessas empresas de má qualidade chegavam aqui até os vereadores. Aqui que os vereadores fizeram? Se mobilizaram, nós colhemos 14 assinaturas, e aí nós instauramos a CPI da má qualidade do transporte público dessas duas empresas. É porque vai ter que subir. Porque senão a pessoa não consegue ler o slide. Aí. Pode subir 2. Passar 1. Eu estou na frente do slide. Aqui. Pode, né? Pode passar. Então, essa é a explicação que eu dei para vocês, que as empresas investigadas, elas passam, né, a liderar o índice de reclamações, inúmeras denúncias de má qualidade chegam aqui até a Câmara Municipal, os vereadores se mobilizam diante das denúncias e 14 vereadores assinam requerimento e aí a CPI é instaurada. Pode passar. A CPI, ela se desenvolveu, né, todos os trabalhos em 4 eixos, que o primeiro aí foi investigar as inúmeras denúncias de má qualidade das empresas Viação Torres e da Transoeste Transporte Urbano, e também investigar como se desenrolou todo o processo que terminou na anuência da Prefeitura para a substituição da Viação Torres Limitada pela BH Leste Transporte SA, que agora também se chama Nova Vista Transporte. Investigar também o papel da Prefeitura na substituição da Aviação Torres pela BH Leste Transporte.
e investigar também o tratamento desigual dado ao transporte suplementar em comparação com as empresas que operam transporte convencional. Isso aí foi, né, que logo depois que a CPI já tinha iniciado, a gente também aceitou esse aditivo e também tratamos aí do suplementar. Pois bem, pessoal, pode passar, por gentileza. Essa foto deste acidente aí é do veículo da empresa Transoeste. Então, bem antes de iniciar a CPI, já havia assim, né, vários relatos, várias reclamações das péssimas qualidades que esses veículos da empresa Transoeste estavam operando na cidade de Belo Horizonte. Em 2018, este veículo aí veio cair no córrego, matando 5 pessoas. Todo mundo lembra deste acidente. Pode passar. Este veículo também da Transoeste, né, ali operando, carregando passageiro, de repente, o volante solta na mão do motorista. Isso aí tudo fica demonstrado as péssimas qualidades do transporte público aí da empresa Transoeste. Pode passar. Outro veículo da Transoeste também perde o freio, sobe em calçada e deixa 4 feridos. A mesma empresa que estava operando. Esse daqui já é da empresa BH Leste. Nesse período aí, era uma empresa clandestina que estava operando aqui o transporte de Belo Horizonte, porque não tinha anuência. Portanto, este veículo colide aí com o poste e atinge uma escola. Graças a Deus que não teve nenhum ferido. Pode passar. Outra vez também, o veículo da Transoeste, este 815, líder de reclamação, líder de falta de pontualidade, não cumprem os horários, não tem elevador que funciona. A gente está sempre sendo acionado para poder fazer fiscalização. Esse aí deixa 8 pessoas feridas. Este também, né, é da BH Leste, 815. Nesse período aí, inclusive, a CPI compareceu neste acidente. Foram 3 acidentes decorrentes assim, menos de 30 dias, isso foi no mês de setembro. A empresa também, nesse momento, era clandestina também, não tinha autorização, e ela estava operando aqui na cidade de Belo Horizonte. Graças a Deus, né, com o motorista, como eu conversei com vários, eles assim, já até sabem que os ônibus estão em péssimas qualidades, eles conseguem fazer manobras ali e evitar um grave acidente. Então, ali, eu acredito que foi por milagre de Deus, porque a rua é um morro, vocês não têm noção do que está ali do lado ali daquela casa, completamente um abismo. Se esse ônibus tivesse entrado na rua, com certeza seria uma tragédia maior. E tudo isso, como se diz, são tragédias anunciadas, porque a gente já estava com a CPI aberta, estávamos informando a prefeitura e nada havia sido feito. Logo no início dos trabalhos da nossa CPI, nós visitamos as garagens. Essa primeira foto foi na garagem Transoeste, essa da BH Leste. Nós fomos lá para a gente poder, pode passar, apurar, né, como que eram feitas as manutenções, as limpezas dos ônibus, assim, as condições até mesmo que os funcionários estavam ali trabalhando. E ali, gente, chamou muita atenção, nessa aí é da empresa Transoeste, para a nossa comissão, né, e assim, eu falo por mim, a idade, né, média ali dos veículos. Elas estavam com a idade da frota estava entre 7,5 anos, o que é bem acima da média nacional, né, que é de 6 anos, que isso aí é considerado por próprios especialistas do setor, que os veículos já estavam rodando com a idade muito avançada. E pode passar. Outro fato também, né, que chamou a atenção foi a quantidade de veículos que estavam ali em manutenção. Eram cerca de 13 veículos, numa frota de 98. Então, quase a cada 10 veículos, um estava em manutenção, sem contar que, nesse dia, enquanto a gente estava lá, recebemos informação de que veículos que estavam com defeito estavam na porta lá, só não entraram porque nós estávamos lá. Então, assim, a idade dos veículos da frota é antiga. Uma empresa que eu acredito que não faça manutenção, estava aí trazendo está trazendo aí grandes prejuízos para os usuários aqui de Belo Horizonte. Pode passar. E na visita também da garagem da BH Leste Transporte, lá, assim, é um pouquinho pior
né? Todos são piores, mas lá a idade da frota é 9,2 anos. Então, assim, está bem, mas bem acima da média nacional. E aí a gente, né, nós vamos tratar mais à frente sobre como desenrola aí esses ativos dessa empresa, por que esses ônibus estão nessa qualidade. Pode passar. Inclusive, gente, no dia que nós estivemos lá na BH Leste, foi um dia após o acontecimento daquele acidente do 83D, na Avenida Cristiano Machado, no qual uma mangueira, né, de óleo se rompeu, gerando superaquecimento do motor. E aí eu chamo a atenção de novo para a Prefeitura, para vocês que estão aqui, como que é importante fazermos a manutenção. Nós pegamos vários ônibus com portas estragadas. Se esse ônibus detecta esse superaquecimento e a porta não abre, o que a gente está esperando isso aí, gente? Uma tragédia. Então, assim, estivemos lá, né, e aí fomos pegar a autorização de tráfego para a gente dar uma olhadinha. Pode passar. Esse ônibus, ele tinha sido feita a vistoria, a última vistoria dele foi no dia 29/12/2022. Aqui na autorização de tráfego dele, ele estava falando aqui, ó, ele não está autorizado a operar. Como não tem fiscalização, como ninguém acompanha isso, este veículo, os empresários, os donos dessa empresa, eles não respeitam as leis de Belo Horizonte. Eles não respeitam os usuários. Eles não respeitam essa Câmara de Vereadores. Então, nós estamos aqui com essa CPI para mostrar para eles que eles não vão continuar fazendo essas brincadeiras mais com a população. Porque você tem uma autorização, um termo de vistoria, agendado, e você não vai, escrito, este veículo não está autorizado a operar, e este veículo continua operando. Cadê a fiscalização? Quem é que emite isso? Quem é que assina? Quem é que cobra? Quem é que está trabalhando nisso? Ninguém. Então, quem está coordenando tudo, quem está comandando tudo, são os empresários. E ninguém presta conta para ninguém. Agora nós vamos falar da substituição da Viação Torres pela empresa BH Leste Transporte, que hoje, né, novamente mudou de nome, agora é Nova Vista Transporte, e todo o processo de anuência. O que acontece, gente? A partir das informações, né, que foram trazidas aqui na nossa comissão, pelo procurador Gladson, do Ministério Público de Contas, então a gente levantou alguns questionamentos e a gente quis trabalhar em cima disso. Como? De que maneira que se procedeu à substituição da Aviação Torres Limitada pela empresa BH Leste Transporte S.A. no consórcio BH Leste? Quais foram os agentes públicos que anuíram com a referida substituição? Pode passar. Se a Prefeitura concedeu anuência à mencionada substituição, conforme manda a lei federal e as leis das concessões, bem como também que dispõe o contrato de concessão celebrado com o consórcio. Quando que a empresa BH Leste Transporte passou a operar de fato, e se a BH Leste Transporte possuía capacidade técnica para poder substituir a Aviação Torres Limitada, conforme as exigências estabelecidas lá no edital 131 de concorrência. Pode passar. Pois bem, a empresa BH Leste Transporte, né, ela surge inicialmente como uma empresa chamada CCBB 34 Participações S.A. em São Paulo, né, destinada à participação em outras sociedades e tendo como diretores e acionistas o senhor Cristiano e o senhor Bruno Santana Barros, com um capital social de R$ 1.000. Em 23/12/2022, essa empresa passa a se chamar BH Leste Transporte, alterando assim o seu estatuto e colocando a senhora Esther das Graças Ferreira Gomes como diretora operacional e representante legal da empresa, mas, mesmo assim, mantendo um capital social de R$ 1.000. Logo depois, em 31/12, a empresa BH Leste Transporte ela altera a sua sede para a garagem até então operada pela Aviação Torres, lá na Avenida Amália, ali no Nova Vista. E no dia seguinte, no dia 1º de janeiro de 2023, ela sim, essa empresa clandestina, começa a operar as linhas e a garagem da Aviação Torres. Porém, gente, só em 18 de fevereiro, quer dizer, ela começa a operar no dia 1º de janeiro, mas só em 18 de fevereiro é que o pedido formal de substituição da Aviação Torres Limitada pela BH Leste Transporte é formalizado perante a SUMOB por meio de um ofício do CETRA BH.
Após esse pedido formal, o superintendente, né, o André Dantas, no ofício ali no processo administrativo, que também está no nosso relatório, pelo fato da documentação enviada não ter sido comprovada a qualificação econômica financeira, como exige lá o edital de concorrência, ele solicita que seja enviada a documentação que comprove isso. Então, isso aqui é um ofício do superintendente. Após isso, né, a BH Leste Transporte, após aquela solicitação ali feita pelo superintendente André Dantas, ela apresenta declaração de solvência que foi firmada pela senhora Esther e pela contadora Celi Base. Aí, gente, né, chama a atenção aqui dessa comissão. A diretoria jurídica da SUMOB, ela afirma ali que as informações complementares não convenciam que a empresa cumpria os requisitos do edital, por não ter provado a sua liquidez financeira. Então, aqui está a resposta da diretoria jurídica da SUMOB. A insuficiência de dados necessários para atender aos requisitos para habilitação. Tudo isso, gente, estava acontecendo com a empresa operando na cidade de Belo Horizonte. Uma empresa clandestina, sem autorização, sem comprovar a sua capacidade econômica, técnica também, operando. E aí, a SUMOB, ajustando ali, dando até mesmo informações de jeito para fazer com que essa empresa conseguisse essa anuência. Buscando ali justificar essa falta de capital social suficiente, a empresa alegou inicialmente que emitiu debêntures, que são títulos empresariais com o objetivo de captar dinheiro no mercado financeiro, sendo que, para isso, essas debêntures elas precisam ser registradas na Comissão de Valores Imobiliários CVM, que fiscaliza e que controla o mercado de títulos de ações. Porém, essa comissão, né, falou, não, vamos investigar isso aqui. Né, porque uma empresa que abriu o ano passado, que estava com capital social de R$ 1.000, emite debêntures de 3 milhões, vamos mandar um ofício para a CVM. Mandamos o ofício para a CVM responde para a gente aqui. A propósito, informamos que não identificamos qualquer emissão de debêntures emitidas por BH Leste Transporte S.A. que tenha sido submetida a registro ou dispensa de registro na CVM. Somente aí, gente, né? A gente viu ali que a CVM falou que não tem nenhuma debênture registrada. Somente em maio é que a empresa BH Leste, em razão do fato da SUMOB ter questionado lá naquela época lá seu capital social de R$ 1.000 e a sua capacidade econômica financeira, apresenta um depósito para si mesma. Ela vai lá, BH Leste, faz um depósito de R$ 3 milhões para a própria conta. Porém, nós temos que ficar atentos a isso aqui. Já se passavam 4 meses que essa empresa estava operando e ela já estava recebendo subsídio, já estava recebendo dinheiro público. Então, tudo indica, aí o Ministério Público também vai investigar, que esse dinheiro possa ser dinheiro público. Então, ela já recebia dinheiro público, ela entra e comprova o seu capital ali financeiro com os 3 milhões que ela recebeu da prefeitura. Aí, gente, entregado lá, né, aquela documentação. Só que, ainda assim, a prefeitura não estava convencida. Mas a prefeitura ela não tem que ficar ali tentando ajustar as coisas. São requisitos já pré-existentes. Está na lei, tem que cumprir. É simplesmente exigir. Tem? Sim. Não tem? Tchau. Aí o senhor André Dantas marca uma reunião e aí convida o representante da BH Leste. Vira uma surpresa para todos nós. Por quê? Quem que está presente nessa reunião da prefeitura? Não é a senhora Esther das Graças, que é a representante legal da empresa, mas sim o senhor Nilo Simão Júnior, representando a empresa BH Leste. Aqui tinha o André Dantas, superintendente, tinha a Patrícia Rito, diretora jurídica, o Milton, tinha a Ana Carolina, então, e tinha também o representante do CERTA BH. Então, a reunião ali seria, né, a gente tudo indica, para explicar para aqueles senhores, o senhor
precisa comprovar os requisitos exigidos no edital. Não tem como a gente dar anuência para o senhor. Então, vou orientar vocês. Faz assim, que às vezes dá certo. Pode virar. Aí, depois da BH Leste, de ter tido, né, essa reunião, a empresa BH Leste ela apresenta um parecer da JCM Consultores, atestando os índices de liquidez exigidos no edital, e o superintendente André Dantas, pelo fato da empresa não ter ainda apresentado provas robustas da sua capacidade financeira, ele indefere inicialmente a anuência para substituição. Isso já deveria ter feito há muito tempo atrás. Então, ele vem aqui, indefere a integração da empresa BH Leste Transporte S.A. no consórcio BH Leste por ausência de preenchimento dos requisitos financeiros contábeis para declarar a sua viabilidade econômica. Aí também outra, né, surpresa para a gente, que pouco depois de o superintendente ter indeferido inicialmente a anuência da BH Leste, ele notifica, depois disso tudo, ele notifica o consórcio pelo fato da empresa BH Leste estar operando no lugar da Aviação Tor sem anuência. Gente, todo mundo já estava sabendo, né, que é uma empresa clandestina que estava operando, e que, inclusive, estava recebendo dinheiro público. Só que após, né, esse pedido aí, tudo isso que aconteceu, veio um pedido de reconsideração feito pelo Cetra BH, e aí o superintendente André Dantas enviou o processo que analisava a substituição para a Procuradoria-Geral do município, para a sua avaliação final. Só, gente, que desta vez ele afirma que a BH Leste cumpria os requisitos do edital. Então, de repente, como toque de mágica, a empresa ela já cumpriu os requisitos. Aí, diante dessa afirmação, o que o procurador-geral fez? Não viu impedimentos. Assim, resultou a anuência definitiva da substituição por parte da SUMOB. Então, está aí o slide com o deferimento. Todavia, gente, a gente tem que deixar isso claro aqui para vocês, que o edital de concorrência 131, ele é taxativo ao determinar que a empresa que pretende substituir outra no consórcio, ela precisa comprovar, no momento da solicitação, que possui experiência no transporte coletivo, além da sua qualificação econômica e financeira. Todos aí estão estabelecidos nesses itens aí. Mas, quando a empresa, né, a empresa BH começou a operar, além dela não ter experiência anterior no transporte público, pois ela não sequer existia, ela não tinha patrimônio líquido suficiente para assumir a operação, o que, de acordo com os itens lá, deveria ser de pelo menos 2.561.000. O que isso tudo acontece, gente? Diante, né, dessa falta de anuência, dessa falta de fiscalização de uma empresa clandestina operando, acontece isso. Veículos em péssimas qualidades, né, pedaços de pneu da empresa BH Leste na mão da gente, porque a gente conseguiu tirar, eu estava soltando o pneu. Sem para-choque, itens básicos essenciais de segurança de veículo, que se fosse o seu veículo, ele seria recolhido imediatamente. Mas essa aí é a situação pela falta de capacidade técnica e capacidade financeira. Se você não tem capacidade técnica, você não sabe gerir, você não sabe administrar. Financeira, você não tem condições de fazer manutenção, a ponto de sequer conseguir trocar um pneu de um ônibus. Mas também outros veículos aí, porque não tem capacidade. Ônibus quebrado aí, nessa fiscalização, a gente recebeu lá a Guarda Municipal, que ela falou assim, mas, vereador, esse ônibus aqui a gente tem que pensar, a porta vai cair para o lado de dentro ou para o lado de fora? Eu não sei, então, esse ônibus tem condições de voltar para a garagem. E a BH Trans falando que esse veículo tinha que ir para o pátio do Detran, porque ela mesma já havia feito o recolhimento da autorização de tráfego por 2 vezes. Mesmo assim, a Guarda Municipal autorizou este veículo a voltar para a garagem, que foi pego agora, esses dias, e foi recolhido, mas está na garagem de novo, então não adianta nada.
mais um problema, recentemente, sem manutenção, gente. Sem dinheiro, sem capacidade técnica, não tem como você administrar essa empresa. Ônibus vão pegar fogo, não tem como, não conseguem trocar o óleo do carro, não conseguem fazer limpeza, higienização do ar-condicionado. Não pode, não tem condições dessa empresa continuar. Também, né, chamou a nossa atenção que, no decorrer desses trabalhos, a forma que os ativos e os bens da Aviação Torres Limitada acabou sendo transferido para a BH Leste Transporte. Nós ouvimos aqui na nossa CPI o senhor Luiz Pasqualini, o senhor Nilo Simão e o senhor Rubens Lessa, né, e a Aviação Torres Limitada, que foi vendida aí a ASM Transporte. Então, assim, nós ouvimos esses três aí, que eles falaram o seguinte: a Aviação Torres Limitada foi vendida para a ASM Transporte do senhor Rubens Lessa, que, por sua vez, né, ele repassou os bens e ativos da Aviação Torres à BH Leste Transporte, do senhor Nilo Simão, como forma de quitação de uma dívida que o senhor Rubens Lessa possuía com o senhor Nilo Gonçalves Simão, pai do senhor Nilo Simão Júnior, que é o dono da empresa. Então, assim, toda a negociação aí é feita pelo senhor Rubens Lessa, sem ele comunicar o poder concedente, que é a prefeitura. Então, o processo desenrola dessa maneira. A Aviação Torres avisa lá o consórcio, não quero mais operar, porque já estava quebrada, já não tinha condições, ônibus velhos. O consórcio se reúne para decidir qual empresa irá adquiri-la. A ASM compra os ativos e os bens dessa operação. Os ativos na torre são repassados à BH Leste Transporte como quitação de uma dívida. E aí a BH Leste assume os ativos e os bens da Aviação Torres, sendo que a Torres, ela faz ali uma procuração, determinando que quem vai receber o subsídio é uma empresa conhecida como nome de Buzi, da família Lessa, no qual ela aí que recebe o subsídio pela Transfácil. Com isso, né, gente, uma empresa inexperiente, sem qualificação técnica necessária, acabou assumindo a operação dessas linhas aí, que é a 5503, Caetano Furquim, 83D, 815, e aí, constantemente, os usuários vêm reportando aqui a essa Câmara as péssimas qualidades do transporte público, ônibus sem elevador. Ontem mesmo foram 5 veículos que não conseguiram levar uma pessoa cadeirante. Pode mudar. Outro fato também chamou a atenção é como, né, que a administradora da empresa, como é que a administradora da empresa, uma vez que a senhora Esther, ela vai ali, ela consta como representante legal da empresa, né, ela assina os documentos, mas afirma que ela só cuida do operacional. Eu estou aqui, eu só cuido da garagem, dos veículos, quantos tem, que horas que eles vão sair, faço só esse controle operacional. Quem cuida mesmo de tudo é o senhor Nilo. Já o senhor Nilo, por sua vez, ele apresenta-se a esta CPI apenas como acionista, né, e dono da empresa, e não lidando assim com a sua gestão, apesar da senhora Esther afirmar e reportar a ele, aqui nessa comissão, porque ele estava sentado logo ali, as questões administrativas da empresa, que são todas feitas por ele. E, como vocês podem ver aqui, na prefeitura, quem representa a empresa BH Leste é o senhor Nilo Simão Júnior. Nos documentos da empresa, no seu contrato social, quem representa é a senhora Esther das Graças Ferreiras Gomes. E ela mesma fala aqui com a gente. Não, eu apenas, eles pedem para me assinar, eu assino. É tudo com orientação do senhor Nilo Simão Júnior. Então, diante, né, dos depoimentos, da documentação analisada, da situação em que se encontram os veículos, bem como da operação por parte da empresa BH Leste Transporte S.A., ficou claro que a mesma não atende os requisitos mínimos para não só assumir, como também continuar a operar no sistema de transporte público, de acordo com o que é exigido pelo edital de concorrência pública 131/2008. Por isso, a empresa BH Leste Transporte, que atualmente se chama Nova Vista, deve ser impedida de operar, além de ter a sua anuência de operar cassada, pois a mesma não possui condições mínimas para continuar no sistema. Agora a gente vai falar sobre a responsabilidade da prefeitura no processo de substituição da Aviação Torres pela BH Leste Transporte.
Olha, cabe, né, gente, todo mundo sabe, a prefeitura, dentre das suas atribuições constitucionais e legais, por meio dos seus órgãos e instituições competentes, fiscalizar o trânsito e a mobilidade no município, o que inclui o transporte público de maneira a assegurar que ele seja realizado de forma eficiente e garantir a segurança e a integridade dos seus usuários. Porém, gente, infelizmente, não foi o que aconteceu no processo que culminou na anuência da substituição da Aviação Torres Limitada pela BH Leste Transporte, porque onde, né, que se permitiu que uma empresa inexperiente, clandestina, operasse no transporte público, colocando em risco aí a vida dos usuários aqui de Belo Horizonte. Durante a análise do processo administrativo, né, foi ressaltado várias vezes, por meio das observações levantadas pela assessoria jurídica da SUMOB, de que a empresa BH Leste ela não cumpriu os requisitos estabelecidos no edital de concorrência pública. Já tinha lá vários técnicos da prefeitura que falaram, gente, eles não atendem, não tem como. Mas, mesmo assim, apesar disso, o superintendente de mobilidade, André Dantas, que deveria ter indeferido, em definitivo, a anuência da empresa BH Leste, o que é que ele fez? Ele não só deferiu, como conduziu todo o processo para que a empresa conseguisse a anuência, além também de permitir, com a sua omissão, que a mesma operasse clandestinamente durante meses e ainda recebesse dinheiro público. Dessa forma, a Superintendência de Mobilidade, por extensão a Prefeitura, falhou no seu exercício ali e no seu poder de polícia, isto é, o seu dever de fiscalizar os particulares, no caso, a empresa de ônibus, para que, assim, exigisse ali o cumprimento da lei, punir quando descumprida, né, e, assim, evitar que os usuários pagassem aí por esse preço. E, diante dessa falha, né, a população que depende, né, do transporte público vem pagando o preço dessa negligência ao sofrer com os veículos sem a mínima estrutura necessária para operar no transporte coletivo, além de colocar em risco a sua vida devido à omissão da prefeitura. Agora a gente vai falar sobre a incapacidade, né, da empresa Transoeste e as consequências, né, no transporte público. A Transoeste, gente, né, ela também é integrante do consórcio 10, ela não faz parte do consórcio BH Leste, ela é do consórcio 10, e ela é responsável por uma boa parte ali considerável das linhas que operam ou partem ali da Regional do Barreiro. Constantemente, né, ela é alvo de inúmeras denúncias de má qualidade, falta de manutenção, atrasos na viagem. A gente viu que as pessoas falaram muito sobre isso. A pessoa sai de casa cedo, tenta chegar no serviço cedo, mas o ônibus não passa e o patrão não acredita. Ele acha, não, que aquele funcionário está dando tumé na gente. Mas não, o ônibus não tem cumprido ali os horários. Então, diante desse tamanho dessas denúncias encaminhadas aqui para a Câmara Municipal, a CPI buscou analisar a situação das empresas, as condições em que se encontravam os seus veículos e as instalações como seu papel no transporte público aqui na região em que atua. E aí, como vocês viram, né, lá na empresa Transoeste, os veículos estavam, né, com a idade da frota bem avançada, a parte mecânica, gente, a gente via ali que vários problemas, e a gente via, assim, o senhor Fabiano tentando se explicar por que tinha tanto ônibus ali, tanto ônibus em manutenção, e a gente via ali um pouco de aflição por parte dele. Pode passar. E aí, essa situação toda, além de ocasionar interrupção e até mesmo a não realização de viagens das linhas de ônibus, que, por si só, já causa um grande transtorno ali à população, vem causando, aí, por consequências, problemas ainda mais graves com os veículos desgovernados e sem freios, né, o que já ocasionou até mesmo acidentes com vítimas ali fatais e que vem se repetindo ao longo do tempo, agravando ainda mais a situação do transporte público na região. Pode passar. Só que, pessoal, essa empresa aí que não gosta de fazer manutenção, tem tanto de ônibus lá com a idade da frota totalmente avançada, num período de 12 meses, ela recebeu 54 milhões de reais. Então, assim, a gente não entende por que não tem manutenção, não sabe por que não trocam a frota, porque eles têm dinheiro ali para poder fazer isso, né? Então, essa tal situação, além de evidenciar a negligência por parte da empresa, demonstra novamente a omissão da prefeitura em fiscalizar e gerenciar não só a qualidade do transporte público,
também como aonde que está indo o recurso público, para onde que está indo o dinheiro público das pessoas, para onde está indo o seu dinheiro. Ela não fiscaliza. A gente vai falar agora sobre o tratamento desigual dado ao transporte suplementar e a falta de transparência da Transfácil. O transporte suplementar, como todos sabem, né, são ônibus aí amarelinho, né, ele foi criado ali no ano de 2000. O objetivo dele é complementar o sistema convencional, que são os ônibus maiores, sendo que são operados por CPF, ou seja, por motoristas autônomos. Isso é diferente, né, do convencional, então o cara ali ele assume toda a responsabilidade, ele financiamento, é tudo por conta dele. Apesar disso, os permissionários do transporte suplementar denunciaram aqui a nossa CPI que vinham sofrendo tratamento desigual por parte tanto da Prefeitura quanto da Transfácil. E, em razão disso, a investigação dessa situação foi incluída no objeto da CPI. A situação, gente, né, na época aí da concessão do primeiro subsídio do transporte público, foi por meio, né, da antecipação da compra de vale transporte por parte da Prefeitura, onde o valor que não foi utilizado dessa compra antecipada, ela teria que ser devolvida aos poucos, conforme a sua efetiva utilização e de acordo com um acordo que foi feito ali com eles judicialmente. Porém, enquanto que o transporte convencional ele ia ali, fazia a devolução com realização de viagens, né, a Transfácil, o que ela fez? Determinou que o suplementar, que os amarelinhos, eles fizessem a devolução em dinheiro, o que foi, né, confirmado pelo dirigente da Transfácil, que veio aqui e prestou seu depoimento. Outro fato também que evidenciou-se o tratamento desigual dado ao transporte suplementar foi quanto ao repasse atrasado da parcela de subsídio concedida em 2022, destinado ao suplementar, que, além de ter sido efetivado bem depois do previsto, a Transfácil descontou dos valores concedidos ao suplementar pelo subsídio de 2023 a parcela do subsídio anterior pago em atraso, dizendo que foi uma antecipação repassada em 2023. Além de também descontar desses valores a taxa de serviço cobrada pela Transfácil ao suplementar por utilizar seus sistemas, que já é descontado também do que é arrecadado nas catracas. Ou seja, enquanto que o suplementar, além dele ter descontado do seu subsídio o valor recebido, né, fora da época do anterior, sem que tivesse culpa, e cobrado 2 vezes por uma taxa que só deveria ser cobrada com o que, né, se recebe das tarifas, né, coisa que não, isso daí não acontece com o convencional, acontece só com o suplementar. Fora o fato dele ainda, né, ter a sua tarifa reajustada da mesma maneira que é feito. Ele não tem a tarifa ajustada da mesma maneira que é feito com o convencional. Então, devido a essa desigualdade, o aumento de custo para se manter na atividade sem ter o retorno financeiro devido, muitos desses permissionários eles desistiram, né, de continuar no seu trabalho no sistema, o que ocasionou na diminuição das viagens realizadas nas linhas do suplementar, e aí quem sai prejudicado sempre são os usuários, que têm que pegar os ônibus aí cada vez mais lotados. Aí pode passar. Já passou? Ah, tá. Outro fato evidenciado também foi, enquanto a comissão analisava a desigualdade do tratamento para os complementares, foi a falta de transparência no consórcio operacional da Transfácil, o responsável por operar os sistemas utilizados no transporte público e distribuir a receita do sistema. Além do seu dirigente ter confirmado o tratamento desigual que é dado ao suplementar, confirmou ainda a existência de outra situação também confirmada pelos donos das empresas investigadas. A, né, então, aí, famosa Câmara de Compensação Tarifária, criada por meio de um acordo informal entre as empresas consorciadas e que já foi objeto de outra CPI aqui da Câmara Municipal. Aí, conforme que já foi dito aí nas oitivas dos donos das empresas investigadas, quanto na oitiva dos dirigentes da Transfácil, a Câmara de Compensação serviria ali para equilibrar a distribuição da receita arrecadada no sistema de empresas consorciadas, sendo responsável pelo quanto cada empresa iria efetivamente receber, o que inclui as verbas também que são repassadas pelo subsídio. Tal fato demonstra uma completa falta de transparência por parte da Transfácil na gestão dos recursos do sistema, considerando que, quando nele entra valores, inclusive oriundos de recursos públicos, não se sabe ali como esse dinheiro, de fato, é dividido entre as empresas.
tanto a desigualdade no tratamento para com os suplementares, quanto a falta de transparência dos recursos arrecadados pela Transfácil, demonstram aí, mais uma vez, a falta de fiscalização por parte da Prefeitura, pois ambas ali, né, nas situações, elas violam os princípios da equidade e da transparência, que são fundamentais para garantir que o sistema seja eficiente para todos aqueles que o dependam. Mas aí, né, gente, com a sua omissão, permitiu que uma distribuição sem transparência dos recursos públicos ocasionasse um prejuízo efetivo para a população, tendo em vista que resultou na diminuição, de fato, nas viagens realizadas do sistema aí de transporte suplementar. Agora a gente vai passar para a parte, todo mundo está querendo saber, né, que são as individualizações de condutas. Só que eu vou ler aqui, porque fica virando o pescoço ali, fica ruim. A gente vai falar agora da individualização das condutas e apuração das responsabilidades. Então, diante, né, de que foi do nosso trabalho aí, da CPI, foram 6 meses de trabalho, mesmo janeiro, a gente estando em recesso, eu continuei fazendo o trabalho da CPI, fiscalizando, fazendo as visitas, conversando com os usuários. Então, assim, a gente tem, né, material ali, montamos nosso relatório, e temos ali materiais suficientes para que o Ministério Público possa, assim, né, debruçar e fazer seu papel depois. Então, diante do que foi apurado por essa comissão e por meio das oitivas, diligências realizadas e dos documentos apresentados ao Ministério Público de Minas Gerais e também ao Ministério Público de Contas, bem como as demais autoridades competentes, sugere-se, né, a gente sugere-se a continuação da apuração para a responsabilização, caso verificada a sua materialidade das seguintes condutas praticadas pelos seus indivíduos. Então, vamos lá. A gente, né, sugere, né, o indiciamento, a gente sugere que sejam indiciados os seguintes indivíduos aí. A senhora Esther das Graças Ferreira, né, por falsidade ideológica, conforme o artigo 299 do Código Penal, né, porque ela omite em documento público ou particular a declaração que dela devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar o direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Também, né, a gente sugere o indiciamento dela contra o sistema financeiro nacional, né, porque ela também ela emite ali, né, ela assina pela empresa, então ela declara, né, a emissão ali de debêntures ali. O senhor Nilo Gonçalves Simão Júnior, pela manipulação de mercado, de acordo com o artigo 27C da Lei 6.385, né, dos crimes contra o mercado financeiro, por falsidade ideológica, conforme artigo 299 do Código Penal também, e também por estelionato, conforme artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. A senhora contadora Liceli Base, né, por infração ético-disciplinar, conforme o Decreto-Lei número 9.295 de 46, e também por falsidade ideológica, porque ali ela é responsável, ela assina, né, juntamente alegando ali a capacidade financeira da empresa no exercício de 2022, sendo que a empresa sequer existia. Os dirigentes da Transfácil, né, por apropriação indébita, conforme o artigo 168 do Código Penal. O senhor Fabiano Borges, dono da Transoeste, né, no fraude contra credores. A gente entende porque a participação dele aqui, ele se apresenta como dono da Transoeste, fala como se dono fosse, nos recebeu na garagem, se apresentando como dono, só que quando a gente, né, vai ler o contrato social, quem é o dono é a mãe dele, a senhora de Virgem. Quem é o dono é a senhora Adelina Borges Vieira. Ela, sim, que é a verdadeira dona. Então, a gente acha ali que pode estar havendo algum tipo de ocultação de patrimônio. A gente, né, então, a gente pede apuração mais detalhada.
A gente também sugere, né, que sejam indiciados aí, né, o superintendente de mobilidade de Belo Horizonte, o senhor André Dantas. O senhor André Dantas, né, porque que, no decorrer dos trabalhos a gente, né, apurou, e conforme já foi até apresentado para vocês, apesar da empresa BH Leste Transporte, atualmente denominada Nova Vista, não ter comprovado, nos termos do edital de concorrência pública, a sua capacidade técnica e operacional para substituir a Viação Torres, o superintendente ele não só deferiu a substituição, como também ele conduziu todo o processo administrativo. O patrocínio de contratação indevida, conforme o artigo 337G do Código Penal, modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo, conforme o artigo 337H do Código Penal, e também por improbidade administrativa, porque constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas. O senhor Rubens Lessa também, né, a gente sugere o indiciamento dele por improbidade administrativa, dele é de acordo com o artigo 10, combinado com o artigo 3º e parágrafo 1º da Lei 8.4.429, na Lei de Improbidade, e também fraude contra credores, por essa confusão toda que ele fala aí, né, gente? A gente vê que quem está recebendo o dinheiro do subsídio é uma empresa chamada Buse, aí, que é gerida pelos familiares do senhor Rubens Lessa. Aí a gente vai para as conclusões e recomendações, após os trabalhos realizados, né, pelos membros dessa comissão parlamentar, foram evidenciadas diversas irregularidades que tornaram inviável a manutenção da circulação de ônibus e a operação das empresas Transoeste Transporte Urbanos Limitada e BH Leste Transporte SA, atualmente denominada Nova Vista Transporte SA, no sistema de transporte público coletivo de passageiros de Belo Horizonte. Além disso, a falta de fiscalização por parte da Prefeitura ocasionou não só uma diferença de tratamento dos missionários do transporte suplementar em comparação com as outras empresas do transporte convencional, como também na falta de transparência na distribuição dos recursos públicos destinados a custear o sistema. Por fim, né, a gente apresenta essas seguintes recomendações para as autoridades estaduais e municipais competentes, além dos indiciamentos dos indivíduos que a gente já mencionou. Então, a gente pede a remessa do relatório à Prefeitura de Belo Horizonte para, no exercício do seu poder de polícia, revisar os valores repassados à empresa BH Leste Transporte SA, atualmente denominada Nova Vista Transporte SA, a qual recebeu dinheiro público sem a devida anuência do Poder Executivo, com o objetivo de ressarcir ali o erário municipal. Recomenda também ao Poder Executivo que instaure um processo administrativo disciplinar perante a SUMOB pelos diversos vícios no processo administrativo de substituição da Aviação Torres Limitada pela BH Leste Transporte SA, atualmente denominada Nova Vista Transporte SA, bem como pelo seu descumprimento das disposições estabelecidas no edital de concorrência 131/2008. Recomenda-se também ao Poder Executivo para que, em todos os veículos do transporte público, sejam afixado cartaz ou informativo contendo as informações necessárias para a realização de denúncia a respeito da qualidade de serviços prestados nos ônibus, porque fica ali uma plaquinha muito pequenininha e os usuários têm dificuldade de identificar isso. Recomenda-se também ao Poder Executivo que verifique a metodologia de pagamento do subsídio às empresas, uma vez que o número de reclamações vem se elevando ao longo do tempo. A gente também pede a remessa de cópia deste relatório ao Ministério Público do Trabalho, tendo em vista o cargo da representante legal da BH Leste Odisté das Graças Ferreiras, porque ela assina como representante legal e, ao mesmo tempo, ela junta uma declaração de hipossuficiência num processo trabalhista. A remessa também da cópia deste relatório à 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que se investigue possível má utilização de recursos públicos destinados ao subsídio do transporte público.
E a gente também recomenda que ao Poder Executivo que melhore, né, a aferição de qualidade e intensifique as vistorias e fiscalizações aos veículos destinados ao transporte público coletivo de passageiros, tendo em vista as inúmeras reclamações apresentadas. E a gente também recomenda ao Poder Executivo que revogue a portaria da SUMOB 30/2023, tendo em vista que, depois da suplementação, as reclamações da má qualidade de transporte público aumentaram, enquanto que as constatações de irregularidades diminuíram. Isso aí é muito importante que a Prefeitura tome essa iniciativa. E também a gente recomenda, né, ao Poder Concedente que revogue a anuência da empresa BH Leste Transporte S.A., determinando-se a realização de nova seleção nos termos do edital de concorrência pública número 131/2028, para que se selecione uma nova empresa devidamente capacitada para substituir a Aviação Torres Limitada. E recomendamos também a rescisão do contrato por parte do Poder Concedente, bem como a retirada das empresas BH Leste Transporte S.A. e da empresa Transoeste Transportes Urbanos Limitada do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros por ônibus do município de Belo Horizonte, em razão dos constantes descumprimentos contratuais e o negativo impacto social, bem como a sua encampação, né, a lei que foi aprovada aqui em 2023, dos veículos e das garagens, de forma a garantir a continuidade do serviço até a execução de nova licitação ou novo contrato de forma emergencial. A declaração por parte do Poder Concedente de inidoneidade, né, para licitar ou contratar com a administração pública das empresas BH Leste Transporte S.A. e também da Transoestes, né, Transportes Urbanos, nos termos do artigo 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021. Recomendar também ao Poder Concedente que proceda com a cobrança do ressarcimento dos valores passados a título de remuneração complementar à empresa BH Leste Transporte, sem ter a anuência do Poder Concedente, uma vez que estes recursos originaram-se do erário municipal, é dinheiro público, então, que, né, seja devolvido. Esse aí é o nosso relatório, né? Foram 6 meses de muito trabalho, né? Todos os vereadores colaboraram com isso. E agora eu peço a cada um dos vereadores, né, a aprovação desse relatório. Então, eu gostaria de contar aí com o apoio de todos vocês. Muito obrigada e bom dia ou boa tarde. Obrigada, vereadora, pelo bom relatório. Vem cá, tem que aprovar essa ata aqui ainda, não é? A gente fez inversão da pauta, para que depois eu possa abrir os vereadores, para depois aprovar o relatório, não é isso? Pode continuar. Então, vou abrir a palavra para os vereadores que estão remoto, Henrique, Juliano, Wesley, ou quem está presencial quiser falar. Vereador Sérgio Fernando, você tem a palavra, fica à vontade. Para discutir, senhor presidente, apenas rapidamente para parabenizar a vereadora Luíde pelo brilhante trabalho feito na elaboração desse parecer e desse relatório final da CPI. Efetivamente, as situações que ela trouxe e relembrou aqui na leitura do relatório, elas aconteceram efetivamente no curso do tempo de duração da CPI. Em muitos momentos, as realidades encontradas até geravam espanto desses vereadores, né, tamanhas irregularidades encontradas. Então, só parabenizá-la pelo bom trabalho desenvolvido e que demonstra aí a seriedade com que a relatora desempenhou sua função. Parabéns, vereadora. Vereador Braulio. Bem, primeiro eu quero parabenizar o trabalho da vereadora Luíde Gonçalves nessa relatoria, extensiva à sua equipe também, que atuou diuturnamente na elaboração do relatório, mas na organização de todo o trabalho da CPI. Mas queria, na verdade, frisar algumas coisas que eu acho que a gente precisa dar o nome aos bois. Quando a gente fala de omissão da prefeitura, isso não é uma coisa pontual. Isso é uma questão, infelizmente, em Belo Horizonte, sistemática. Eu tive a oportunidade, no início desse mandato, de entrar e participar da CPI da Caixa Preta da BH Trans. Que coisa!
Na CPI da Caixa Preta da Begatrans, a gente viu, testemunhou, percebeu os documentos que a licitação de 2008 foi objeto de fraude. As empresas entraram combinando resultados, não houve uma concorrência de fato. Houve um acerto de mercado para que cada um tivesse a sua parte do bolo. E assim começou a história desse período de 2008 até agora, onde existe uma licitação que dá a essas empresas o direito de explorar o transporte coletivo em Belo Horizonte. As empresas entendem que o negócio é delas. Transportar gente em Belo Horizonte é delas, é propriedade delas. Então não interessa se o veículo está bom ou está ruim, se é novo ou se é velho. Elas não querem nem saber. E por causa justamente desse descuido com o cidadão de Belo Horizonte, é que a gente viu que um monte de problema na rua e a população trazendo esse grito, esse clamor para dentro da Câmara de Vereadores, porque alguém tem que fazer alguma coisa. E aí a gente tem um problemão lá, né? Vou fazer até uma analogia. Imagine que você tem um problema, está consolidado, é uma parede de concreto. Só que a prefeitura, ela pode resolver e explodir essa parede de concreto, porque ela tem explosivo, tem pá carregadeira, trator, ela tem todas as ferramentas que ela precisa para pegar e resolver o problema. E a gente aqui na Câmara tem que vir com uma marreta e uma talhadeira para quebrar essa porcaria dessa parede. É muito mais difícil. Dá, mas é mais difícil. Nós mostramos que, durante o período, quando foi feita aquela auditoria fajuta da Maciel, o que estava lá dentro? A gente viu que havia uma demonstração de que a passagem tinha que aumentar, com uma série de custos enxertados na planilha de forma artificial. Isso foi apontado. Nós vimos também, na sequência desse trabalho da CPI, que, se a passagem de fato tinha que ser mais cara e haveria, obviamente, a necessidade de se demonstrar, por que, então, que a prefeitura, de repente, na hora que a pandemia começa, já se prontifica a entregar 220 milhões de reais como antecipação de Vale Transporte? Se todos os funcionários públicos andarem de ônibus até o final da vigência do contrato, não dá para acabar esse dinheiro. Isso foi tudo alertado. E tudo foi questionado por essa Câmara. E aí, quando a CPI acabou, esse material todo foi encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, propôs uma ação para que se encerrasse o contrato. Qual que foi a posição da Prefeitura? Foi de simplesmente não participar do polo ativo. Opa, não quero me envolver com isso. Por quê? Por que eu não quero me envolver? E aí vem a sequência, que aí, dentro da Câmara, nós tivemos, depois desse adiantamento de Vale Transporte, um subsídio de 237 milhões de reais que foi aprovado em 22. Depois nós tivemos R$500 bilhão em 23, com data retroativa, inclusive, ao início do ano. Esse ano, mais subsídio, então, o dinheiro público entrou para dentro do sistema. O dinheiro público que sai dos impostos entrou para dentro do sistema. Então, quando a pessoa vai lá e paga a passagem, que era hora 4,50, hoje é 5,25, não é a passagem real, é a passagem que está sendo paga na catraca, porque tem uma parte que está saindo do seu imposto. Todo mundo aí achou bom na hora que recebeu a guia de IPTU. Eu sei que tem gente que ficou pé da vida pelo valor do IPTU, não tinha o dinheiro para pagar antecipadamente para ter o desconto de 6%, vai ter que pagar parcelado, e esse IPTU está bancando exatamente isso. Está bancando ônibus nas ruas que não entregam a qualidade. Então, me soou muito assim, absurdo. O senhor prefeito Fuad Noman, dia 25 de janeiro agora, vira a imprensa e fala que agora a tolerância é zero. Agora a tolerância é zero? Então quer dizer que para trás tinha tolerância? Para trás podia, então, descumprir normas, descumprir o que se deveria proteger o cidadão, o cliente? Então, prefeito, tinha um limite de tolerância? Como que era isso aí? Alguém podia descuidar do contrato com algum aval? Quem foi essa pessoa? Quem decidiu? E isso, infelizmente, como essa declaração do prefeito não só foi feita na reta final da CPI, como a gente também já estava aí com o próprio recesso, essa CPI não poderia aprofundar nessa questão, presidente. Eu sei disso. Porque, para mim, isso é muito grave.
existe uma tolerância, então, que está sendo colocada por Belo Horizonte e ela nunca esteve documentada em lugar nenhum? Foi documentado onde, então? Reuniões? Fizeram reuniões? Está tudo combinado? Como é que funciona? Belo Horizonte, nessas últimas semanas, viu que a gente não tinha, de fato, uma fiscalização eficaz, porque simplesmente na hora que começou a fiscalizar estava tudo aí, tudo que a população já está falando há tempo. Há tempo, a gente já está cansado de ver esse tanto de problema de ônibus. É ônibus que não freia, é ônibus que bate na árvore, é ônibus que explode. Por quê? Porque, na verdade, essa gestão da mobilidade sempre foi muito duvidosa. A gestão pública, ao invés de ter sido feita para proteger o cidadão, ela foi feita para quê? Para aliviar aqueles que se dizem donos da mobilidade de Belo Horizonte. Então, senhor Fuad, o senhor está ciente de tudo que está acontecendo? Ou só agora que você ficou sabendo disso? Porque, para mim, me soa muito estranho o senhor vir agora, num fechamento de CPI, vir a público falar que agora a tolerância é zero. Então, o senhor foi tolerante durante todo esse tempo. Mas o mais impressionante dessa história toda, que eu acho que a gente precisava de realmente pontuar isso, é que, pelo que eu conheci do superintendente André Dantas, trata-se de uma pessoa muito qualificada. É uma pessoa que conhece, de fato, de mobilidade, conhece como funciona o sistema. Então, se o superintendente André Dantas tomou essas decisões todas, para mim, ou ele obedeceu uma ordem de quem estava acima dele, ou realmente há um grande conluio com as empresas. Eu acho, vereadora Luide, que a gente podia até ter sido mais duro em algumas questões desse relatório, com certeza. Porque Belo Horizonte já não aguenta mais discutir mobilidade nivelando por baixo. Belo Horizonte precisa de ter realmente um novo cenário de mobilidade. E eu quero frisar aqui para a população de Belo Horizonte. Essa licitação, no pior caso, ela acaba em 2028. Se as mesmas pessoas continuarem controlando a cidade, a gente vai chegar em 2028 e vai repetir a mesma sanha de fazer um contrato extremamente ineficiente e ineficaz, igual a gente está vendo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. E o segundo é que não faltam elementos para esse contrato ser sustado. Nós, aqui na Câmara de Vereadores, estamos fazendo um trabalho que foi paralelo junto com a CPI para a sustação do contrato. Então, vereadora Luide, ótimo o encaminhamento de que, minimamente, deve haver uma suspensão parcial do contrato, tirando essas duas empresas que, escandalosamente, não atendem aos requisitos. Agora, tudo isso pode ser feito com uma canetada do prefeito Fuad Noman. Isso pode ser feito a qualquer momento pela prefeitura, mas a prefeitura sempre optou por não fazer. Nós aqui na Câmara estamos sendo bem cautelosos com relação a esse processo de sustação para não incorrer em nenhum vício jurídico. Por isso ainda não foi feito, porque, na verdade, é um processo que é difícil. Mas a gente está aqui mostrando para a população que mesmo com uma marretinha, uma talhadeira, a gente vai quebrar esse concreto, vai quebrar essa pedra no caminho da população de Belo Horizonte, que é o péssimo serviço de qualidade do transporte coletivo. Fica o ponto de atenção, prefeito. A chave está na mão do senhor. Você tem como resolver muito mais rápido que essa Câmara. Falta de falar, não foi. Eu espero que, com o resultado dessa CPI, com o brilhante relatório produzido pela vereadora Luide, realmente a gente vire mais uma página, porque essa luta tem sido inglória. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, vereador. Algum vereador que está remotamente gostaria de se manifestar? Não, né? Presidente, gostaria de falar? Um minutinho, Hélio, já te dou a palavra. Obrigado. Por favor, Hélio, para discutir, fica à vontade. Mais uma vez, né? Boa tarde a todos aí, bom dia, boa tarde. Também quero parabenizar aí a vereadora Luide, em função do trabalho dela apresentado. A gente sabe que
como que é puxado, né, para nós vereadores aí, quando a gente pega aí uma presidência, né, como o vereador Jorge pegou aí a presidência dessa CPI, né, e também o papel importante de relatoria, né, Luiz, de que aí temos que envolver o nosso gabinete todo, questão jurídica, às vezes até outras questões, né, do nosso mandato que são importantes, a gente dá ali um tempo para poder focarmos, né, em cima de estarmos apresentando um trabalho que venha corresponder ao anseio da população quando uma CPI ela é instaurada. Então, parabenizo aí a relatora pelo o relatório apresentado. A gente vem realmente sempre debatendo a questão do transporte coletivo. Eu tenho a alegria desses quase 7 anos, né? E 7 anos, né, que estou aí na Câmara Municipal, que faço parte aí da comissão de transporte, né? Atualmente mudou o nome para a comissão de mobilidade. E são 7 anos realmente que a Câmara Municipal vem sempre aí fazendo o seu papel, denunciando, cobrando do Poder Executivo, dando voz à população, né, com inúmeras audiências públicas. Lembro com detalhes com relação ao acidente, né, que foi demonstrado aí no relatório, né, com a empresa Transoeste aqui na região do Barreiro. Esse acidente aconteceu também, né? O vereador Juliano Lopes vai lembrar muito bem, do lado de uma quadra, né? Que era administrada por ele, justamente no bairro onde eu moro, que é no bairro Mangueiras, onde foi algo que até hoje ainda nós lamentamos, né? Eu tenho ali filhos de amigos que faleceram em função daquele acidente, e realmente é notório a gente perceber como que historicamente esse serviço prestado pela empresa Transoeste na nossa região, ele é precário mesmo. Lembro de ter falado, e parece que os ônibus mais velhos de Minas Gerais eram todos enviados para cá. Realmente é algo muito bem relatado por vossa excelência. A gente tem esse histórico triste. Eu acho que se nós tenhamos que trazer a responsabilidade, eu acho que nós temos que trazer a responsabilidade de todos os prefeitos desde 2008, quando esse fatídico processo iniciou e quando esse contrato foi assinado, né? Coincidentemente ou não, nós temos aí um carimbo, né, do Fernando Pimentel, temos um carimbo aí do PT em 2008, né, quando esse contrato foi assinado, né? E de lá para cá, o que a gente vem acompanhando, né, é que todos os prefeitos que passaram, que sentaram, né, na cadeira, sempre teve ali o seu período de omissão, que a gente percebe que o transporte coletivo sempre assim, você não vê evolução, uma evolução realmente que se nós pudéssemos valorizar, que a gente percebe é uma evolução natural, né? Mas nada que realmente poderia trazer um impacto positivo para os clientes do transporte coletivo, né? Que a gente tem que falar que ninguém anda de ônibus de graça e tudo, né? Mas, como eu também percebo, né? Toda vez que aproxima-se do ano eleitoral, ou quando chega o ano eleitoral, o transporte coletivo torna-se ainda mais forte a sua discussão, né? E acaba que às vezes a gente percebe em muitos momentos um excesso até mesmo de demagogia, né? De muitas pessoas que às vezes pleiteiam, né? Serem ocupantes da cadeira do Poder Executivo e querem falar e trazer situações, né, que talvez tiveram oportunidade de fazer no passado, mas quando chega a eleição, isso torna ainda a discussão mais calorosa e soluções saem de todo lugar, né? Saem de todo lugar e elas vêm de todo lugar. Então, assim, é muito importante nós frisarmos isso. Nós temos uma questão interessante que o vereador Braulio, inclusive, até trouxe, né? Quando nós tratamos, né, da própria questão do valor da passagem, né?
eu acredito, né, que boa parte da Câmara Municipal até se revolta ou de alguma forma tenta compreender, né, que nós ficamos aí talvez, eu acho que foram quase 5 anos, né, sem ter um aumento do valor da passagem, né? Nós tivemos um ex-prefeito que chegava no final do ano e com seu espírito demagogo falava: essa cidade tem prefeito, essa cidade tem prefeito, e aí não tinha reajuste de passagem. E chegou a culminar a Câmara Municipal institucionalizar, né? Colocar mesmo o subsídio dentro do orçamento da cidade, né? Eu acho que se nós votamos no subsídio, a gente faz uma linha ali e compreende, né? Que esse sistema também tinha ali as suas carências, que de alguma forma não estava sendo suprido. Por isso, a aprovação aí, né, de quase meio bilhão de reais como um aporte para a manutenção, né, do transporte coletivo na nossa cidade, né? Quero só apenas lamentar, né, que tive eu acho que um único requerimento que foi reprovado durante todo o processo dessa CPI. O único requerimento reprovado foi um requerimento assinado por mim e pelo vereador Juliano Lopes, né? Quero lamentar aqui e trazer a memória de todos os membros dessa comissão, né? Isso realmente me deixou chateado com essa situação, porque era ali uma denúncia que todos nós recebemos, né? Mas que a CPI, naquele momento, julgou que não era necessário que aqueles encaminhamentos fossem feitos, né? E no final, reforça aqui mesmo isso aí, o trabalho apresentado aí, e com essa esperança, né? Estamos mais um ano eleitoral, mais uma vez agora o transporte coletivo vai tornar uma pauta muito séria, porque a população sofre, né? Em todas, e não é só os clientes da Transoeste, não são só os clientes da BH Leste, nós sabemos que em todas as regionais, em todas as empresas que compõem esses consórcios que atendem a população, todos eles prestam um serviço, infelizmente, de péssima qualidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Vou colocar então em votação. Presidente. Desculpa, Juliano, desculpa. Você tem a palavra, fica à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Aqueles que estão nos acompanhando aí presencialmente. Queria primeiro parabenizar a vereadora Loide pelo relatório. Faço das palavras do vereador Wesley as minhas palavras. O grande responsável também pelo sistema caótico de transporte público na cidade é o senhor ex-prefeito Alexandre Calil, que, independente de sim ou não cumpriu o acordo feito em 2008. E acordo feito é para ser cumprido. E aí causou esse caos no transporte público de Belo Horizonte, fazendo de forma de populismo, não dando reajuste. Aí o reajuste tem que ser discutido, se é 3%, 4%, 5%, 10%, não cabe a gente discutir isso agora, e causou esse caos no transporte público de Belo Horizonte. É o mesmo prefeito que também aumentou o prazo de validade, vereador Luiz, que a senhora citou no início, dos ônibus velhos. Ele mudou o prazo de validade, aumentando mais tempo para essas carroças continuarem circulando em Belo Horizonte. E aí eu vou falar exclusivamente da região que eu moro, que é a região do Barreiro, dessa empresa Transoeste. E agora colocou ônibus novos, tá bom, tá ok, mas ainda vem dando trabalho para a população. Brincou com o cidadão do Barreiro, brincou com a nossa cara, fez de bobo o cidadão do Barreiro. Essa Transoeste aí, que não cumpre horário, essa Transoeste que tem a maioria da sua frota ainda arcaica, que agora, no apagar das luzes, lógico, com o subsídio, ela vem trocando seus ônibus e não está fazendo nenhum benefício, que a sua função é realmente trocar esses ônibus velhos dela. E aí eu deixo também a minha indignação com essa CPI, do nosso relatório, do nosso requerimento, que não foi votado, infelizmente, que cabia diretamente à CPI. Deixo a minha indignação em relação a isso, e principalmente os nossos requerimentos que nem na pauta entrou. Mas isso passou, nós estamos discutindo um relatório,
E eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar pelo relatório. Nós precisamos de dar uma resposta para a sociedade em relação ao transporte público dessa cidade. E esse relatório, na minha opinião, vai dar essa resposta. Então fica aí a minha indignação com a Transoeste, né, que é uma empresa que presta até hoje um péssimo serviço para a população do Barreiro, já que ela opera na nossa região. 85% da frota dela é no Barreiro, e eu deixo minha indignação e faço das palavras do vereador Braulio, das palavras do vereador Wesley, também as minhas palavras em relação a essas empresas que prestam um péssimo serviço. E aí, o contrato de 2008, que termina em 2028, precisa realmente ser estudado novamente, porque tudo mudou, e aí a gente precisa também ver que o Ministério Público vai tomar as providências, né, do encaminhamento em relação a isso. Parabéns a todos da comissão, parabéns pelo empenho, parabéns pela dedicação, e já vou também deixar aqui que o meu voto será sim, mas deixo aqui a minha indignação contra essa Transoeste. É uma vergonha para o transporte público da nossa região do Barreiro. Obrigado, vereador. Então, em votação, como vota Vossa Excelência? Acompanha o relator, a Como favor. vota o vereador Wesley? Com relatório. Obrigado. Como vota o vereador Braulio? Com o relatório. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do relatório. Vereadora Luíde? Com o relatório. Eu também voto com o relatório, então está aprovado o relatório. Vereador Henrique. Ah, perdão. Eu também Vereador quero Henrique. votar com o relatório. Obrigado, vereador. Desculpa, não vi o senhor aí. Muito obrigado, tá? Então fica aprovado. Nós vamos só agora... Vou colocar em deliberação as atas da 26ª e 27ª. Vou colocar em discussão, vou colocar em votação. Como vota o vereador Henrique Braga? Senhor presidente, nós vamos De requerer acordo. a dispensa da leitura das atas. Não, vereador, perdão. Requerer a dispensa da leitura das atas. Deferido. A votação das atas. Colocar agora em votação. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo com a ata. Vereador Juliano Lopes? De acordo com a dispensa da ata. Obrigado. Vereador Wesley? De acordo com a dispensa. Vereador... Não é dispensa, é com a própria ata, tá? Ok. Vereador Braulio? De acordo. Vereadora Loide? Acordo. Vereador Sérgio? Pela aprovação. Eu também estou de Foi acordo, então fica dispensado ou aprovado. não, presidente? Eu fiquei meio perdido aí, desculpa. Oi? A ata foi dispensada O a ata? Sérgio Como é Fernando que foi? pediu a dispensão da leitura da ata. É porque a dispensa é por votando o quê? deferimento. A gente já está votando a aprovação das atas, vereador. Ah, das atas. Isso. Ok, obrigado. Obrigado, Ok. hein? Mas alguém deseja declarar alguma coisa, vereador Luiz? Sim, sim. Eu até assim, já quero aproveitar o momento que nós estamos aqui, né, falando de sustação de contrato, e como resposta também do nosso relatório, a gente quer apresentar, eu vou assinar, primeiro assinar tudo aqui, o projeto de resolução, para que a gente possa, sim, o vereador Braulio fazer a sustação do contrato parcialmente dessas duas empresas, tá? Então, eu vou assinar e convido a essa comissão, viu, vereador Juliano, vereador Wesley, para que juntos nós possamos dar uma resposta. E eu lembro muito bem, vereador Juliano, do senhor aqui, quando o senhor recebeu uma mensagem aqui ao vivo de um usuário aí do Barreiro questionando, Exato. né, pedindo socorro pelo senhor. E o senhor atendeu ele aqui, colocou o áudio dele aqui para a gente. Eu acho que agora é hora de nós darmos essa resposta e cobrarmos aí, né, do poder público para que essas recomendações que a gente fez no nosso relatório, elas sejam cumpridas. Agradeço aí a todos vocês, todos os vereadores, pela aprovação do nosso relatório. Agradeço a nossa assessoria que nos ajudou, o gabinete, né? Agradeço a Renata também, que nos ajudou bastante. E o trabalho foi cansativo, mas eu acredito que compensou, porque foi 7-0. Então, parabéns aí para a nossa comissão. Muito obrigada. Quero só agradecer ao vereador Juliano pelo seu trabalho, sua colaboração nessa comissão. No momento que a gente ficou de presidente, o vereador Henrique Braga também, grato à sua experiência, que nos ajudou muito aqui. O vereador Wesley também, o vereador Sérgio Fernando, o vereador Braulio, o vereador Luiz. E está aí, o trabalho é esse, foi aprovado. Agora cabe ao Ministério Público agora, né,
tomar ciência de tudo, e quero mandar um recado à população de Belo Horizonte, dizer que a Câmara Municipal fez o seu trabalho. Nós ficamos aqui lutando, apuramos, apresentamos o relatório, e dizer para o prefeito Fuad que não adianta ele ficar fazendo um videozinho agora no final e colocando que é tolerância zero, só para fazer um marketing na rede social dele. Agora cabe ao Ministério Público tocar para frente. Então agora são exatamente 12 horas. Agradecer também toda a assessoria, né? Obrigado. Agradecer também, viu, a assessoria aqui da CPI, da nossa comissão. Muito obrigada por ter nos auxiliado, nos ajudou muito, sou muito grata a vocês. Foi o meu primeiro relatório e eu demandei muito aí do apoio de vocês toda hora, né, perguntando. Vocês me ajudaram muito. Muito obrigada. Agora são 12h22, não temos mais nada a declarar, encerramos nossos trabalhos.